Estamos com o Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, Pedro Lima, para falarmos aqui um pouco de algumas das iniciativas que estão marcadas para mais breve, obviamente, que têm obviamente também a ver com uma data que estão nesta altura a celebrar, que é uma data extremamente importante para esta associação e para o seu corpo ativo, o centenário desta casa. Precisamente integrado nestas comemorações, já para este sábado está marcado um simulacro que desta vez vai decorrer precisamente aqui na vila de Sobral de Montagraço, é assim, não é? Portanto, o simulacro irá decorrer, portanto, aqui muito próximo das instalações do quartel, com um acidente com um autocarro em que transporta um número de vítimas, portanto, entre as 6 e as 10 vítimas, portanto, não está ainda definido concretamente o número de vítimas. Portanto, iremos, portanto, envolver o pessoal do Corpo de Bombeiros de Sobral, assim como alguns corpos de bombeiros vizinhos, para, nesse simulacro. Vamos tentar demonstrar à população as dificuldades que existem, portanto, num acidente com multivítimas, dado que obriga uma maior organização e um maior entrosamento entre as diversas forças intervenientes e as diversas forças, refiro-me exclusivamente, portanto, a bombeiros e a GNR. No entanto, terá que haver algum cuidado, portanto, teremos que fazer uma triagem, portanto, das vítimas e depois da triagem efetuada irão ser encaminhadas para as respectivas unidades hospitalares mediante, portanto, a triagem feita previamente. Portanto, não irei avançar muito mais, portanto, sobre o tema do simulacro, simplesmente dizer que é no próximo sábado, a partir das 15 horas, portanto, e o sinal em que irá arrancar, portanto, as ações será o alarme, portanto, o toque de sirene do Corpo de Bombeiros. Portanto, no fundo, também não se pode adiantar muito mais, precisamente porque é um simulacro, portanto, aqui o objetivo é simular uma situação e, no fundo, também testar o corpo ativo dos bombeiros, não é? Exatamente, portanto, ao fim e ao cabo, o nosso objetivo, por um lado, é demonstrarmos à população, que esperamos que sejam muitos que se juntem a nós nesta tarde, demonstrar à população as dificuldades em termos de fazer, portanto, o salvamento de várias vítimas e num veículo especial que é um autocarro e, por outro lado, também testar as capacidades operacionais do Corpo de Bombeiros no sentido de depois afinarmos algumas debilidades e tentarmos corrigi-las para uma situação que se venha a verificar no futuro. Sr. Comandante, nesta altura, portanto, o Corpo Ativo já também fez 2 simulacros, um na freguesia de Sapataria, outro na freguesia de Santo Quintino. Esses 2 simulacros, que balanço é que pode ser feito? Portanto, o balanço julgo que deve ser positivo, portanto, pelo menos é essa análise que eu faço da nossa intervenção. No entanto, sou sempre suspeito ao comentar, portanto, uma atividade feita pelos homens que comando. No entanto, julgo que foi significativa, portanto, a presença dos elementos do Corpo de Bombeiros. Por outro lado, a população, como sempre, nos tem acarinhado e apoiado neste tipo de iniciativas e noutras. Portanto, e é isto que nós, ao fim e ao cabo, queremos demonstrar e sensibilizar a população para a atividade operacional do Corpo de Bombeiros, muito em especial, portanto, o nosso Corpo de Bombeiros. Estamos, como já o referimos algumas vezes, numa altura importante, portanto, aliás, os bombeiros são sempre importantes, mas é o centenário desta casa e estas iniciativas estão também a fazer-se precisamente para assinalar esta data. Para o próximo dia 6, o aniversário da casa é no dia 7 de julho, mas para dia 6 estão marcadas também algumas atividades aqui no quartel. Sem dúvida, portanto, mas antes de falarmos no dia 6, aquilo que eu gostaria de salientar é que estes 100 anos vamos tentar refleti-los e teremos que pensar sempre que ao longo destes 100 anos foram várias as gerações que passaram por esta casa, quer bombeiros fardados, quer bombeiros sem farda, portanto os elementos dos órgãos sociais, que no seu tempo e ao longo dos seus mandatos tudo fizeram para que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço
seja aquilo que é. Portanto, essencialmente é isso que nós queríamos vincar muito, portanto, que foi a iniciativa em 1913 dos homens que fundaram esta associação e que depois ao longo destes 100 anos conseguiram dinamizar e propulsionar no tempo para que ela seja o que é. Falando no dia 6, portanto, o dia 6 vamos ter o dia 6 o quartel aberto à população, portanto vamos ter os veículos na parada expostos no sentido de que a população que queira conhecer o material do Corpo de Bombeiros o possa ver e identificar, saber inclusivamente valores, o material que tem em carga nas respectivos veículos. Por outro lado, também estará já presente, esperamos todos nós, o novo veículo de combate a incêndios urbano, que em princípio, e se nada acontecer em contrário, iremos buscá-lo, portanto, lá acima às Moris, na próxima sexta-feira. Aquilo que está previsto, portanto, é alguns elementos do Corpo de Bombeiros que tenham disponibilidade irem receber o novo veículo à entrada do concelho, que será na zona de Perro Negro, portanto, aí no limite do concelho, em que nos concentraremos e que entraremos com os veículos, mais o novo veículo, em desfile até ao quartel. Nesse dia, no dia 6, portanto, ele estará exposto também na parada, a fim de as pessoas poderem conhecer e verificar, portanto, o veículo que vai entrar ao serviço imediatamente no dia a seguir, para servir a população do concelho e áreas limítrofes. Aliás, a chegada finalmente deste veículo acaba por ser a concretização também de um esforço grande dos últimos meses que vocês têm feito. Aliás, fizeram também diversas campanhas para conseguir angariar algumas verbas, precisamente para fazer face à aquisição deste veículo, não é? Exatamente, portanto, esse esforço feito pela associação, pelos órgãos sociais, direção, Comando e Corpo de Bombeiros, mas gostaria também de referir, portanto, pelo apoio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Câmara Municipal, das juntas de freguesia e do inexcedível apoio que a população do concelho tem dado aos seus bombeiros e que nós pensamos e queremos continuar a merecer este apoio da população para sempre que sejamos solicitados. Portanto, era este mais um agradecimento que eu queria fazer, portanto, a todas as entidades públicas e particulares, às pessoas particulares, o comum cidadão, que tudo fizeram e tudo apoiaram a Associação de Bombeiros Voluntários para que este objetivo fosse cumprido. Continuando no dia 6, portanto, é uma situação que vamos ter uma missa em sufrágio, portanto, dos bombeiros e dirigentes falecidos ao longo destes 100 anos. Portanto, é um evento que pela primeira vez, pelo menos para aquilo que é do nosso conhecimento, que irá se fazer, portanto, uma missa em que irão participar os elementos que tenham vontade disso, portanto, não há uma obrigatoriedade, mas da qual esperamos ter, portanto, a Igreja com um número significativo de elementos do Corpo de Bombeiros, porque ao fim e ao cabo aquilo que diz a nossa legenda é que os bombeiros não têm política nem religião, mas havendo uma maioria de elementos do Corpo de Bombeiros que são católicos, portanto, e focar os nossos antepassados, não nos vai cair de certeza os parentes na lama e de certa forma, portanto, dignificar, portanto, estas comemorações dos 100 anos. Portanto, e o dia 6 termina com esta missa, porque depois o dia 7 vai ser um dia extremamente complicado, com o stress inerente a umas comemorações dos 100 anos, a duas formaturas, portanto, vamos ter uma formatura da manhã em que irão ser, portanto, promovidos alguns elementos do Corpo de Bombeiros que terminaram já, portanto, a respectiva escola de promoção. Depois vamos ter a entrega simbólica, portanto, das medalhas comemorativas do centenário a todos os elementos do Corpo de Bombeiros e da Associação presentes. Vamos fazer, como sempre, a romagem ao cemitério, portanto, em homenagem dos nossos antepassados e evocando os mesmos.
e terminamos o período da manhã com um desfile de veículos nas artérias da vila. À tarde, portanto, vamos ter, portanto, a formatura às 4h40, portanto, às 20 para as 5 da tarde vamos ter a formatura, que estará prostrada para receber as entidades convidadas, que deverão começar a chegar um pouco antes das 17 horas. Portanto, aí contamos já confirmado com a presença do Sr. Ministro da Administração Interna e depois dessa recepção às entidades convidadas, teremos, portanto, a inauguração do novo veículo de combate a incêndios urbanos, depois um pequeno desfile em cumprimento, portanto, de todas as entidades convidadas e terminará, portanto, com a sessão solene no nosso salão polivalente e desde já apelamos, portanto, a toda a população do concelho que neste dia em que vamos comemorar os 100 anos, esteja presente, diga presente mais uma vez e que consiga criar uma moldura humana bastante significativa em torno dos seus bombeiros e que possamos receber, portanto, as visitas, porque se eles vêm cá foi a associação que os convidou e que possamos receber as pessoas com dignidade, com respeito, independentemente das diferenças e das dificuldades que vivemos. A única coisa que eu desejo é que no final do dia possamos registar que o Sobral sabe receber quem convida e que não hajam incidentes de maior ou que não haja nenhum incidente e que possamos nos dar por satisfeitos pelo Corpo de Bombeiros que temos e pela população que continua a apoiar e continuará a apoiar, portanto, os seus bombeiros. Terminamos este dia com um beberete de confraternização, portanto, para todos os convidados e é assim o que está agizado para o dia 7, que espero mais uma vez e com muita convicção que possamos registar com grande apreço, portanto, o apoio e o respeito que esta instituição merece, assim como todas as pessoas que foram convidadas e que já confirmaram a sua presença.